entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, definiu algumas regras sobre o valor cobrado pelos planos de saúde que têm coparticipação. O seu é assim? Fique atento, viu? Porque agora o repórter Douglas França volta ao vivo para falar sobre esse tema. Douglas, de acordo com o STJ, a coparticipação que é paga em um mês, ela não pode ser maior que a mensalidade do plano de saúde. É isso mesmo? É isso mesmo, Douglas. Prestação de serviço importante aqui agora, porque tem consumidor triplicando os gastos, com o plano de saúde. E essa prática é considerada abusiva. E o que fazer quando isso acontecer? Bom, todas essas perguntas, essa e outras perguntas, quem vai responder para a gente agora é o advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito médico da saúde. Doutor, bem-vindo ao nosso jornal, boa tarde para o senhor. Primeiro, essa prática é considerada abusiva. Quando perceber que esse valor está sendo cobrado indevidamente, o que deve ser feito? Boa tarde a quem nos assiste. Buscar ajuda automaticamente, O Poder Judiciário, inclusive, vem tendo reiteradas decisões em relação a esse tipo de conduta das operadoras. Primeiro, é importante que o consumidor saiba que, para existir essa cobrança de coparticipação, ela precisa estar muito bem descrita no contrato do consumidor. Por isso, a importância de sempre pedir uma cópia. Segundo, essa prática de você encaminhar muitas vezes faturas que ultrapassam 3, 4, 5 vezes o valor da mensalidade, é isso que vem sendo discutido em inúmeras demandas junto ao Poder Judiciário, e o STJ, inclusive, de forma unânime por uma turma, já afirmou um entendimento majoritariamente que esse tipo de cobrança é uma cobrança abusiva. E a Corte, inclusive, vem determinando que a cobrança não ultrapasse no mês o valor da mensalidade daquele beneficiário, especialmente daqueles pacientes que têm a necessidade, por uma condição de saúde, de se submeterem a tratamentos contínuos, ou seja, são tratamentos que não cessam e se repetem mês a mês. E o que é que a operadora faz? Ela lança em cada tratamento daquele a coparticipação e chega a patamares impagáveis. Essa é a realidade dos consumidores, infelizmente. E esses valores cobrados indevidamente podem ser ressarcidos? Dentro de uma discussão, de uma demanda judicial, sim. Naturalmente, se você recorre ao Poder Judiciário, você pede não só que seja sustada essa cobrança que ultrapasse o valor da mensalidade, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça do país, bem como você também pede o ressarcimento dos valores que você pagou de forma indevida, se forem consideradas abusivas dentro da discussão do processo. Agora, esse tema mexe em muitas camadas, Muita gente tem muitas dúvidas. A gente, inclusive, recebeu algumas perguntas dos nossos telespectadores, eles mandaram pelo Pajuzap. A primeira pergunta é da Joana Carla, lá do Eustáquio Gomes. Qual o valor máximo que pode ser cobrado de coparticipação? É até o valor do plano? A gente reforça isso mais uma vez. Você já iniciou falando sobre, mas é importante reforçar. Veja só, Joana, o que a Justiça entende hoje, por meio de jurisprudência, é que no máximo pode cobrar o valor da sua mensalidade. Por exemplo, se a sua mensalidade custa R$500 e você se submete a tratamentos contínuos, no máximo dobraria o valor, mais 500 de coparticipação, totalizando R$1.000. Não é o que a gente vê na prática, se ultrapassa muito mais do que isso. O Carlos da Silva Pontes, lá do Village, ele quer saber o que ele deve fazer de imediato se estiver recebendo aí cobranças abusivas. Você falou a respeito agora há pouco, mas é sempre bom reforçar. Olha só, Carlos, no seu caso, primeira dica, busca a própria operadora, pede esclarecimentos, de preferência por e-mail para se documentar, ou por mensagem de texto por algum aplicativo. Se não houver essa possibilidade, for por ligação, pede o número do protocolo, a operadora tem a obrigação de disponibilizar e essa ligação ficará gravada, você pode solicitar, inclusive, a gravação dela. Em seguida, entre em contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, busca o 0800, que encontra fácil na internet, faz uma reclamação na ANS contra a operadora, relatando o teu caso, juntando toda a documentação que você tiver, e a ANS entrará em contato com a operadora, dando um prazo máximo de 10 dias para ela prestar esclarecimentos deste caso. Caso haja alguma abusividade, a própria agência, inclusive, poderá impor alguma sanção administrativa, inclusive multas, na operadora. Inclusive, a Maria das Graças, lá do Prado, ela disse que recebeu cobranças que ultrapassam a mensalidade dela. Maria, o seu caso é a mesma coisa. Busca ajuda, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor, a ANS, um profissional da área jurídica, se for o caso, porque esse tipo de conduta que é que nós enxergamos, Douglas. Quando já é reiterada a prática de envio de faturas acima do valor da mensalidade, e muitas vezes muito acima, não irá resolver administrativamente. Então, o que é que a gente recomenda, infelizmente, nesses casos,
recorrer ao Poder Judiciário para pedir uma decisão liminar, para que o Judiciário acompanhe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, determinando que a operadora limite-se apenas ao valor da mensalidade mês a mês e não se ultrapassa esse patamar. Fora do Poder Judiciário é difícil que isso aconteça, infelizmente, porque a decisão, Douglas, só para fazer um adendo aqui, essa decisão não é uma decisão vinculante. É uma decisão de uma turma de casos semelhantes que foram julgados e se firmou esse entendimento. Então, por isso que, infelizmente, as operadoras ainda permanecem empreendendo esse tipo de prática e o consumidor muitas vezes não tem essa informação de forma fácil, clara e permanece se submetendo a isso. Agora, o Alberto Martins, da Jatiuca, ele levantou uma questão importante aqui, né? Como acompanhar os valores da coparticipação? O aplicativo do plano não mostra tudo. E aí? Ótimo, Alberto, veja só, o plano tem a obrigação, o Código de Defesa do Consumidor assim determina, inclusive, de prestar esclarecimentos de forma transparente. Não pode existir, em hipótese alguma, essa relação obscura da instituição com o consumidor. Então, é seu direito ter acesso a toda a informação do que você está pagando. Então, entre em contato com a sua operadora, solicite isso de forma documental. Caso ela não preste essas informações, o mesmo caminho, entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, abre uma reclamação reportando à agência essa conduta da operadora, indevida, vale ressaltar, e em seguida busca ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. São muitos exemplos de pessoas que estão pagando a mais do que deveriam e muitas vezes nem sabem. Né? Exatamente. Infelizmente, assim, como eu digo, a informação não chega, né, de forma tão extensa aos consumidores, as operadoras se utilizam dessa ausência de informação e permanecem empreendendo práticas até que um ou outro comece a buscar o Poder Judiciário, infelizmente. A operadora deveria, de pronto, ela tem ciência dessas decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça e deveria, de pronto, se submeter a elas. Mas, enquanto não há de maneira forçosa, as empresas, infelizmente, continuam fazendo essas cobranças abusivas e indevidas e cabe ao consumidor, naturalmente, buscar ajuda, buscar amparo, que tem, sim, solução para o caso deles. Recado dado. Muito obrigado, doutor, pelas informações. É isso, Douglas, como a gente falou, muita gente vem pagando, né, esses valores abusivos, indevidos e nem sabe. É importante ficar atento aí para fazer valer, né, os seus direitos, para fazer valer aquilo que de fato precisa ser garantido, né, que é aquilo que a gente deve pagar, né, nem mais nem menos, mas aquilo que a gente realmente precisa pagar, enfim. Eu acho que a gente tem que ficar atento a essas questões para não ser, como acontece muitas vezes, né, para a gente não ser colocado para trás, né, para a pessoa não ser colocada para trás. Então, isso é muito importante. A informação, como o próprio Juliano falou, o doutor Juliano falou, é as portas para que isso aconteça, né? Então, a informação tem que chegar para as pessoas saberem o que devem fazer, né, o que deve ser feito.